Olá, tudo bom com você? Eu sou a Mai, bem-vinda a mais uma maquiagem de Halloween aqui no canal. Dessa vez a gente vai fazer uma maquiagem um pouquinho mais simples do que a do ano passado. Hoje a gente vai fazer uma caveira mexicana. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue lá nos Instagrams e vamos começar. É agora que a gente começa a rezar, Jesus. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma base em algumas áreas do meu rosto para esconder algumas manchinhas de espinhas que estão vermelhas. Mas essa parte aqui é opcional. Se você não quiser, você não precisa aplicar a base, tá bom? Agora, na hora de aplicar a base, você decide aonde você quer aplicar. Se você quer aplicar só onde tem manchinha de espinha, esse tipo de coisa, ou também para tampar um pouco as olheiras, se você tiver olheiras, também serve, tá? Agora a gente vem com uma esponjinha para espalhar toda essa base. Lembrando que a esponjinha tem que estar úmida, tá? Agora, se você quiser aplicar um talco ou um pó para selar essa base, você pode. Mas como essa aqui da Dailos ela é mate, eu não vou usar nem nada para selar ela. Eu vou direto pro pigmento mesmo. Agora... Isso, continua fazendo barulho. Agora a gente vai aplicar o pigmento branco e ele vem junto com essa esponjinha. Lembrando que a esponjinha tem que estar úmida para você aplicar o pigmento. Mas se você já tem pigmento e ele acabou secando, você só pinga umas gotinhas de água dentro dele que ele volta à vida e você pode usar ele de novo, tá bom? E a gente vai começar com o pigmento branco. Quanto a gente pagou? Nossa. 20. Como assim? Você vai comprar e não lembra quanto você pagou? 20. Ah, aí ele vem assim, ó, ele é só aplicar. E pigmento ele é pra... Como fala? É maquiagem artística mesmo, tá? Ele é assim. E agora que a gente começa o lindo. E a gente vai aplicar ele no rosto inteiro. E para aplicar pigmento é muito fácil. Lembrando que a esponjinha tem que sempre estar molhada. Pode ser uma esponjinha ou pincel, mas ambos têm que estar molhados. E você vai aplicando no pigmento. Na verdade, você vai pegando o pigmento e aplicando na pele. E vai espalhando. Dependendo muito da marca de pigmento que você comprar, você vai precisar aplicar umas 2 a 3 demãos de pigmento para ficar uma cobertura muito boa, tá? Mas isso varia de marca para marca. Então passa uma camada, testa, vê se não ficou bem a cobertura, passa outra camada. Tudo bem? Pronta, a primeira demão já tá pronta. Agora a gente tem duas alternativas. Ou a gente espera isso aqui secar, se pode secar na frente do meu ventilador, que ele vai secar mais rápido. Ou esperar secar natural, ou passar talco. Eu vou aplicar talco porque é mais rápido, ele seca com talco bem mais rápido do que se esperar secar naturalmente. Naturalmente ele vai demorar de uns 10 a 15 minutos para secar, com o talco ele seca na hora, então a gente vai aplicar talco. Agora é só pegar o talco, aplicar com uma esponjinha ou aplicar com pincel. Lembre-se de aplicar bastante talco para que o talco consiga secar muito bem essa pele, tá bom? Agora a gente vai aplicar a segunda demão de pigmento branco, tá? Lembra que eu disse que talvez precisaria de uma segunda camada? Então aí a gente tá fazendo segunda camada de pigmento. Pode até ser nos casos, dependendo realmente muito da marca que você comprou, precisar de uma terceira demão. Mas aí a marca que eu comprei 2 demãos estava tranquilo. E aí você aplica muito bem. Se você quiser deixar essa esponjinha mais úmida e dar uma passada com essa esponjinha úmida por cima do pigmento que já tá no seu rosto para dar uma uniformizada, depois vir com a segunda camada de pigmento, você também pode fazer isso. Mas lembre-se de tentar agora na segunda camada deixar o mais uniforme possível para não ficar tons de branco diferente na sua pele, tá bom? Se precisar, se for o caso, às vezes sim vai precisar de uma terceira camada em alguns pedaços do seu rosto que pode ter ficado um pouquinho diferente a cor, mas aí é só aplicar uma terceira camada, tá?
Pronto, a gente já aplicou a segunda camada de pigmento branco. Agora a gente vai aplicar mais uma camada de talco. Mas lembrando, se você quiser esperar o pigmento secar naturalmente, pode esperar, tá? Agora a gente vem com o pigmento preto, a gente vai fazer 2 bolinhas em volta do olho para delimitar até onde a gente vai passar sombra, tá? Aí você molha o pigmento e vem com um pincel bem fininho pra gente fazer a voltinha em volta do olho. E agora com o pincel de ponta fina a gente vai fazer um círculo. Eu usei a marcação da minha sobrancelha, um pouquinho mais da minha sobrancelha, e vim e fiz um círculo contornando o meu olho. Não precisa ficar exatamente certinho esse círculo, mas se você conseguir deixar ele simétrico, é o importante. Simétrico eu digo do mesmo tamanho dos dois lados do olho, tá? Esses 2 círculos é só pra gente ter uma direção de onde a gente vai aplicar a sombra, porque aqui dentro a gente vai aplicar sombra rosa, tá? Esse quarteto aqui de sombras Durana aqui é as orquídeas. Ele tem um tom de rosa que a gente quer, que é esse aqui. E a gente vai passar dentro desse círculo, menos na nossa sobrancelha, tá? Porque na sobrancelha a gente vai passar outra cor. Aí com um pincel bem fofinho de esfumar, a gente vai aplicar essa sombra em toda a parte do olho que foi demarcada com o círculo, tá? Lembrando que se você não quiser usar uma sombra rosa, você pode usar uma sombra de outra cor. Fica ao seu critério a cor da sombra que você quer usar. Mas aí eu utilizei uma sombra rosa, tá bom? Paleta da Durana, a gente vai fazer a sobrancelha. Então, a gente pegou aqui a paleta cor do sol. A gente vai usar essa sombra preta aqui. A gente vai pintar a nossa sobrancelha com ela. E agora a gente vai pintar a nossa sobrancelha de preto e a parte de baixo da bolinha também de preto. Então, a mesma esfumaçada que você fizer na sobrancelha, você vai fazer na parte de baixo. Infelizmente, a câmera não gravou esse pedacinho de espuma na parte de baixo, mas eu já tinha esfumado os 2 olhos, tá? Mas é só esfumar a parte da sobrancelha e a parte de baixo com a mesma sombra e o mesmo pincel. Agora eu vou explicar como eu fiz esses detalhinhos em volta aqui do meu olho nesse olho aqui, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de pigmento vermelho e um pincel fininho, então vamos lá. Agora com o pincel de ponta fina e o pigmento vermelho, a gente vai fazer meio círculo acompanhando a linha preta que a gente fez para delimitar o olho, tá? Então é literalmente uma curvinha só e aí você pinta no meio, assim como eu tô mostrando no vídeo. Após isso, a gente vai pegar o pigmento preto com o mesmo pincel de ponta fina e vai contornar esses meios círculos em volta, tá? Agora eu já volto e eu vou fazendo o resto do olho, eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Agora com o pigmento preto e um delineador que a gente não utiliza mais ele como delineador, eu só vou usar a pontinha dele, a gente vai fazer um delineado normal, como a gente sempre faz, tá? Um delineado gatinho. Agora fazer o delineado é a parte mais fácil, é só você fazer um delineado como você geralmente faz. Ou se você também quiser fazer um delineado um pouco mais elaborado, também pode. A única coisa que eu sempre digo aqui é delineado é calma, prática e muita paciência. Não vai fazer delineado correndo, tá? Ainda com o pigmento preto e o mesmo delineador, a gente vai fazer o formato do nariz. E agora fazer o nariz é como fazer um nariz de caveira, então você vai fazer como se fosse um desenho de um nariz de caveira. Se você não sabe como fazer, é imitando literalmente uma chama, mais redondinha embaixo, com uma pontinha em cima. Aí depois é só você printar o centro de tudo, que vai ficar perfeito. Pronto, o nariz já tá pronto. Agora a gente vai começar a desenhar no resto do rosto. Agora pode ser com o mesmo pincelzinho e também o pigmento preto, a gente vai continuar com ele, ou pode ser com o delineador. Agora com o pincel e o pigmento preto a gente vai fazer vários desenhos. Agora você pode seguir os desenhos que eu tô fazendo aí, ou simplesmente fazer alguns desenhos, ou pegar inspirações na internet, ou fazer algo que você realmente queira fazer. Agora a sua imaginação fica completamente livre, você pode fazer o que você quiser. Então se você quiser fazer corações, fazer estrela, fazer alguns desenhos geométricos, ou fazer linhas, curvas, pontinhas, fica ao seu critério. Mas se você também quiser procurar na internet alguma maquiagem de referência para fazer, você também pode. Você também pode seguir os modelos que eu tô fazendo aí, só seguir as linhas que eu estou fazendo,
ou realmente pegar exemplos na internet e criar a sua própria maquiagem. Agora não tem uma regra básica a ser seguida, é mais soltar a imaginação e deixar fluir os traços que você quer fazer na sua maquiagem. Se você também quiser fazer dentro desses traços pretos alguns traços brancos para dar um pouquinho de profundidade, também pode, aí fica ao seu critério. E aí você pode fazer esses desenhos na sua bochecha, na sua testa, na linha vertical do seu nariz e também no seu queixo. E aí, como eu já disse, fica completamente livre para você desenhar o que você quiser. Eu indico muito pegar inspirações na internet para você poder criar sua própria maquiagem. Mas se você quiser, pode seguir as linhas que eu tô fazendo aí no vídeo, que também vai ficar bonita, tá bom? Eu já terminei de fazer todos os detalhes no rosto, só esse lado que eu fiz um pouquinho diferente desse, mas você pode fazer do jeito que você quiser. E ambos os lados ficaram assim, tá? Agora a gente vai aplicar o batom vermelho. E o batom, ele não tem muito segredo, porém eu vou aplicar ele com um pincel para ele não ficar tão marcado como um batom normal. Agora, para aplicar o batom, a gente vai aplicar com o pincel para ele não ficar tão marcado. E aí é mais contornar o formato da sua boca de uma forma que fique bonitinho, mas que não fique tão escuro marcado. Deu para entender? Deu para entender, né? Então você vai contornar a sua boca bonitinha com o pincel e o batom não pode ficar muito escuro. Agora com o pigmento preto e ainda um pincel fininho, a gente vai fazer umas linhas nos lábios. Aí com o pigmento preto e o pincel bem fininho, a gente vai fazer várias linhas na boca. Se você quiser fazer uma coisa mais costurada, pode fazer. Mas eu fiz linhas retas que desciam e depois a gente fez linhas ao redor, puxando até a orelha e fazendo linhas verticais. E essa foi a maquiagem de Halloween desse ano. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe. Deixa um like aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, me segue lá nos Instagrams. E me conta aqui nos comentários se você me achou apavoradora. Se eu sou apavoradora. Então escreve aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e tchau.